Bom dia a todas e a todos e a todos. É uma grande honra e grande prazer estar podendo representar o sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz. Primeiro, gostaria de saudar a mesa, na pessoa da professora Cristiane, saudar, inclusive, hoje todas as professoras, pelo Dia dos Professores e das Professoras, e na pessoa do professor Mário, saudar também todos os servidores da nossa casa. É uma grande honra, né, estar presente nesse momento e representar também os servidores da Fiocruz, né. Ser muito breve, né. Professor Cláudio Ribeiro tem uma trajetória grande aqui na casa, né, trajetória de pesquisa, trajetória de formação de quadros, né. Então, acho que é importante a gente representar os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, trazer também uma mensagem dos servidores da casa, né. O professor Cláudio Ribeiro, também, além de um grande pesquisador, foi um grande formador de quadros, né, um servidor que se preocupou também com a formação de pessoas na nossa casa, né. Então, acho que, nesse dia, né, do professor e da professora, 15 de outubro, é importante também a gente valorizar um pesquisador da nossa casa que sempre esteve preocupado com a formação de quadros, né. Lembrar também, né, isso para mim com muita honra, né, muito prazer, a pessoa da professora Virginia Shaw, né, que eu tive o prazer e a honra de ser contemporâneo dela no meu primeiro local de trabalho aqui na Fiocruz, que foi o pavilhão Lauro Travassos, né. A professora Virginia Shaw também foi uma grande formadora de quadros, uma grande idealizadora de projetos, né, tanto na área de educação quanto na área de pesquisa. Então, representar também, né, as FOC, os sindicatos trabalhadores, trazer a memória também da professora Virginia Shaw, né, que, nesse momento, nos honra com a medalha Virginia Shaw, né, o nome da professora, né. Então, nesse dia de hoje, né, representar os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz é ressaltar o papel, né, desses dois grandes nomes da nossa instituição, né, professor Cláudio Ribeiro e professora Virginia Shaw também, né. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra. 4 eventos aqui acontecendo ao mesmo tempo, a entrega do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, 4 teses e 8 menções honrosas, o reconhecimento aos ingressos da Fiocruz contemplados também no Prêmio CAPES de Tese de 2024. Teremos aqui, ao final, também uma homenagem aos professores e professoras com a apresentação do coral da Fiocruz e também uma entrega de uma medalha que nos é muito cara, a medalha Virginia Shaw, ao nosso querido pesquisador, professor, meu amigo, a pessoa que eu admiro muito, e devo confessar isso em público, o nosso professor Cláudio Ribeiro. Tá? A minha vida profissional se entrelaça em momentos bem específicos aqui da Fiocruz com o Cláudio, há 30 anos reunidos, tentando introduzir um teste rápido para a malária, e nessa nossa vida, eu ainda como vice-presidente, apoiando o Cláudio nos seminários Laveran-Dini, né, que esse também é um exemplo fundamental aqui da sua trajetória enquanto pesquisador e professor, Cláudio. Mas eu queria falar um pouco da homenagem também, né, como dito aqui, muito bem dito, pelo Dr. Luiz Augusto, né, o que é o conjunto, o que é o individual. Eu acho que a Fiocruz também, que é uma casa não só de ciência, mas é uma casa de memória, todo ano que premia um pesquisador, um professor com a medalha Virginia Shaw, também homenageia a nossa querida e saudosa colega Virginia. Então, estamos aqui também homenageando uma pessoa, a professora que foi muito importante na trajetória da Fiocruz, na pesquisa, no ensino, na popularização da ciência. A Fiocruz é uma casa da ciência, mas que tem na educação um dos principais pilares. Nós não somos uma universidade, mas a nossa pós-graduação forma por ano cerca de 5 mil alunos, tanto no lato e no estricto senso, mesmo não sendo universidade. E um destaque importantíssimo que eu faço aqui é que todos os nossos institutos, os 17 institutos espalhados pelo Brasil, a maioria concentrada aqui, tem programas de pós-graduação. Mesmo os mais técnicos, mais tecnológicos,
eu poderia dizer aqui o nosso Instituto de Controle de Qualidade de Saúde, o INCQS, as nossas plantas de desenvolvimento e produção de fármacos e de vacinas têm seus programas de pós-graduação. Então, a Fiocruz imputa uma importância muito grande à formação de cientistas e de cidadãos preparados, como a senhora disse, para o desafio que é um desenvolvimento desse país mais inclusivo, um desenvolvimento que gere não só desenvolvimento econômico, mas sobretudo desenvolvimento social, num campo onde se manifesta uma das maiores desigualdades do país, que é o acesso à saúde, um acesso digno para toda a população. Então, estamos celebrando aqui a educação, a ciência, a Virgínia Shaw e Cláudio Ribeiro também. Então, Cláudio, assim, eu me sinto muito honrado, quis a vida que eu estivesse aqui hoje, sentado aqui, conduzindo essa solenidade e que vai ficar gravado aqui na minha memória. Cláudio, eu não vou entrar aqui na discussão e no debate e na justa homenagem à sua trajetória, porque eu sei que você vai ser cantado em verso e prosa aqui, e eu vou estar aqui para escutar, mas eu queria dar meu testemunho assim, de quanto Cláudio é envolvido numas grandes questões que ainda envergonha o Brasil, que é a malária, né, Cláudio? Conversamos muito sobre isso, é um problema do século passado, eu diria do atraso do Brasil, e que poderia ter sido debelado há muito tempo. Estamos produzindo muita ciência a respeito disso, mas eu acho que falta iniciativa também, estratégias de articulação, não só com o governo federal, governo estadual, institutos de ciência e tecnologia. Eu acabo de vir de Porto Velho, Cláudio, lá do nosso instituto, e é dramática a situação da malária no Brasil. Com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tantos produtos já disponíveis, o Brasil ainda vive com essa mazela, e Cláudio é um dos ícones na produção científica, na luta também, no envolvimento político, na incidência política, para que a gente debele definitivamente essa doença da nossa lista daquelas doenças sociodeterminadas que ainda afligem a população, sempre a população sob condições de vulnerabilidade, sempre, né? Então, Cláudio, eu vou finalizar aqui as minhas palavras dizendo o seguinte: nossa casa de memória não é à toa que nós estamos no auditório do Museu da Vida. Nós temos aqui uma atividade, o museu nos cedeu isso aqui, de quanto é para nós importante esses símbolos. A trajetória da Fiocruz é feita por história, por memória e por símbolos. E eu quero registrar aqui, Cláudio, que você é um símbolo para nós. Um símbolo onde a pesquisa e a educação se juntam, e você faz isso com maestria e tem um legado de formação de estudantes que estão por aí pelo Brasil. E não só pelo Brasil, né? Estão espalhados por outros países. E isso, como disse o professor aqui na sua fala inicial, é orgulho para você, tenho certeza, mas também é orgulho para a Fiocruz, tá bom? Então, um grande abraço, fraterno mesmo, e que essa homenagem seja aqui uma consagração no dia de hoje para a sua vida. Um abraço. Bom, agradecemos as falas da mesa. A medalha Virgínia Shaw de Mérito Educacional, que está em sua 7ª edição, é voltada a pesquisadores e pesquisadoras que sejam servidores da Fiocruz e se distinguem por sua trajetória acadêmica e de vida no campo da educação em saúde. Em 2024, a chamada esteve aberta para candidaturas de profissionais com destacada atuação nas áreas de medicina, ciências biológicas aplicadas e biomedicina. E quem foi Virgínia? Uma divulgadora de ciência, psicóloga, pesquisadora, educadora brasileira. Trabalhou na área de pesquisa e divulgação científica da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Além da carreira na pesquisa, também foi escritora, infantil e poetisa. O contemplado Medalha Virgínia Shaw de Mérito Educacional 2024, Dr. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, é carioca, possui graduação em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, mestrado e doutorado pela Universidade de Paris VI, atual Sorbonne, em Imunologia. É pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, que dirigiu em 1993 e 1994, onde chefiou o Departamento de Imunologia, até a extinção dos departamentos de pesquisa do IOC em 2007.
e o Departamento de Ensino, em 1997. É o chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária desde 1991. Ele também coordena na Fiocruz o Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária, o CPDMOL, laboratório de referência junto à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde para a Malária, na região extra-amazônica desde 2004. Convido Maria de Fátima Ferreira da Cruz, pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz e bolsista de produtividade do CNPq, cientista na Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, assessora de cooperação internacional com a África e a França e coordenadora da Rede para o Desenvolvimento e Investigação em Saúde da Malária na CPL RIDSMOL, né? E de projetos de pesquisa financiados pela FAPERJ, Pronex, Rede Malária e Fiocruz Pasteur, para nos contar um pouco sobre a trajetória do nosso homenageado. Por favor, doutora Maria de Fátima. Estimados professores e professoras, parabéns pelo nosso dia, data que foi estabelecida em 1827, quando Dom Pedro I assinou a lei que determinava a construção de escolas primárias em todas as cidades do país. O fato de sermos professores nos traz muitas alegrias e motivos de comemoração, como a que faremos hoje aqui. Senhor presidente, queridos amigos e colegas, caríssimos alunos, caro público, bom dia. Cumprimentando aos ilustres que compõem a mesa, começo dizendo que é uma honra para poucos receber a medalha Virginia Scholl. Virginia integrou saúde, educação, ciências e causas sociais. Além de psicóloga, intelectual, professora, cientista, escritora infantil, poetisa e mãe, Virginia era uma mulher elegante, alegre, reconhecida pela sua postura amiga, pelo toque-toque de seu salto alto e sua proatividade e ideias mirabolantes de vanguarda. Inspirados na sua trajetória, foi criada a medalha Virginia Scholl do Mérito Educacional. Essa medalha está em sua 7ª edição e já contemplou Euseni Sarno e Wilson Savino, do IOC, Eduardo Fresse, da Fiocruz Recife, Magali Romero, da COC, Maria Cecília Minaio, da ENSP e Armando Schubach, do INE. Hoje estamos aqui reunidos para a outorga da 7ª edição da medalha Virginia Scholl ao Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Trata-se de um momento de emoção e alegria que celebra nesta cerimônia o reconhecimento e a coroação de sua carreira como educador e professor. Para mim, também é motivo de emoção, alegria e orgulho por você, Cláudio, amigo de tantos anos, ter me escolhido para saudá-lo nesta manhã festiva para você, sua família e amigos e toda a nossa instituição que o parabenizam pela honraria recebida. É um momento único e, por isso, com o peso dessa responsabilidade tamanha, e por ser a primeira vez que discurso, misturam-se em mim sentimentos de comoção e tensão que me esforçarei em controlar. Perdoe-me, então, desde já, por algum percalço. A trajetória do Cláudio despertou quando recebeu seu primeiro estojo escolar de seu pai, Ayrton, que o comprara numa lojinha do Ministério da Educação, com a aprovação de sua mãe, Lia, que era educadora e professora na mesma escola primária que Cláudio e seus irmãos, Cássia, Regina, Marcos e Ayrton, estudaram. O ganho do estojo, aliado ao incentivo de seus pais, foram as catapultas de sua formação profissional e acadêmica no campo de saúde. Cláudio é pai orgulhoso de 3 filhas, Mariana e Carolina, filhas de Bete Castelo Branco, e de Maria, a caçula, que ainda mora com ele, filha de Patrícia Brasil, uma amiga querida, que se uniu a ele há 32 anos. Mariana e Carolina lhe deram 4 netos, Luca, Manuela, Pedro e Sara.
O tempo que disponho é muito curto para falar das numerosas contribuições do Cláudio à ciência e ao ensino e contar toda a sua vibrante e inspiradora trajetória. Por isso, usarei meu tempo para compartilhar alguns fatos e depoimentos de amigos comuns. Cláudio graduou-se em médico em 1976, é especialista em medicina tropical pela Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière e doutorado em medicina humana pela Université Pierre-Marie Curie. Concluiu o doutorado em 1983. Orientou 43 estudantes de pós e formou 87 profissionais de vários níveis, tendo e publicou mais de 200 artigos. Em 2002, foi empossado membro da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Em 2010, membro titular da Academia Nacional de Medicina. E, em 2019, membro titular da Academia Fluminense de Letras. Outras honrarias incluem Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques, pelo Ministério da Educação Nacional francês, em 2013, e doutor honoris causa pela Universidade de Nova Lisboa, em 2016. Como sua fã, estive presente em todas essas comemorações que aconteceram no Brasil. Na Fiocruz, Cláudio entrou em dezembro de 1983, com, então, título de pesquisador assistente. Eu e Ricardo Lourenço, que nunca tínhamos ouvido falar do Cláudio, ficamos intrigados. Como é que um cara que veio do além ingressou direto no cargo de assistente sem ter passado por auxiliar? Depois ficamos sabendo que Cláudio já era PhD, que tinha sido Bernardo Galvão, que o convidara para o quadro do Departamento de Imunologia que ele chefiava. Ricardo, conhecido pela maioria dos presentes, é meu amigo dileto e do Cláudio. Imaginem, ambos leoninos com uma vigiana no meio, eu, para dar o toque de ordem. E Ricardo, então, disse: quando Cláudio foi incorporado ao IOC, o estudo da malária humana era inexistente no Instituto. 2 anos depois, já aglutinaram em seu entorno 2 alunos de mestrados e estudantes em aperfeiçoamento do curso técnico e os capacitou através da pesquisa de laboratório e de campo nos confins mais malarígenos do país. Hoje, 40 anos depois, quase uma legião de malariologistas formada direta ou indiretamente por ele povoa laboratórios, universidades, unidades do SUS Brasil afora e na América Latina, onde o seminário anual que ele criou há quase 3 décadas tem fundamental impacto. Portanto, Cláudio é um verdadeiro e merecedor exemplo de agente potencializador nessa missão institucional primordial. O brilho da medalha que hoje recebe ilumina esse feito, inspira suas novas iniciativas e garante que a memória de sua contribuição jamais se apague. Vai cair. Sua primeira aluna no Brasil foi Dalma Banick, que queria tanto que o Cláudio a orientasse em sua tese de mestrado, que o esperou voltar da França. Hoje, Dalma, pesquisadora titular do IOC, que segue trabalhando com malária, compartilhou: o conhecimento, a seriedade e o rigor científico adquiridos durante o meu mestrado foram responsáveis pelo sucesso do meu doutorado. As contribuições do professor Cláudio Ribeiro, como ser humano, médico, pesquisador, professor, orientador, em sua trajetória acadêmica na ciência e na educação da saúde, são notórias, notáveis e indubitavelmente meritórias dessa medalha. Joseli Ferreira, que chamamos de Lila, chegou pouco depois no nosso lab e, de pronto, se tornou best friend da Dalma. Posteriormente, iríamos formar as 3 irmãs Metralha, no sentido que dávamos muito trabalho, não ao Tipatinhas, claro, mas ao Cláudio. Lila disse, então: tive a honra e o privilégio de ser orientada pelo professor Cláudio Ribeiro durante meu mestrado e doutorado na pós de Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz. Sua orientação teve um impacto significativo em minha formação e carreira. O professor Cláudio possui a rara habilidade de simplificar conceitos complexos e estimular o pensamento crítico dos alunos.
Sua dedicação à formação de novos pesquisadores é inspiradora, digna de reconhecimento e o faz merecedor desta medalha. Naquela época, Cláudio, transitando com suas calças parisienses e coloridas da Benetton pelos corredores da Imuno, o laboratório dele era o último, me chamou para colaborar com ele num projeto que envolvia imunoquímica, no momento que o Bernardo Galvão, meu orientador original, mudou-se para Salvador. Fui, então, adotada pelo Cláudio, que passou a me orientar, e fui sua primeira aluna de doutorado a defender tese no Brasil. Com ele, aprendi as nuances da correta, precisa e palatável escrita e o preciosismo de raciocínio que carrego comigo. Pouco depois, a Imuno começou a ser dividida em laboratórios temáticos e foi criado um laboratório de malária e micoses, conduzido pelo Cláudio e por mim, que tinha acabado de defender minha tese de doutorado em micoses sistêmicas. É fácil de imaginar que, no laboratório que respirava e transpirava malária, o outro M do laboratório, como o Cora chamava, desapareceu, originando o atual Laboratório de Pesquisa em Malária. Desde então, eu e Cláudio sempre trabalhamos juntos. Sou sua chefe adjunta do Centro de Referência do laboratório, formado por Cláudia, Leonardo, Lilian, Flávia e Paulo, que nos mandaram mensagens que agora irei ler para vocês. Cláudia, sua fiel escudeira, disse: sou grande administradora do Dr. Cláudio Ribeiro, pela sua grande capacidade empreendedora e inovadora na criação e realização de eventos na área de educação, e o parabenizo por mais essa conquista. Leonardo, o primogênito de um laboratório povoado de meninas, ponderou: a medalha Virginia Shaw é uma homenagem mais que merecida ao professor Cláudio Ribeiro, pelas inúmeras contribuições para o ensino na Fiocruz e também para a comunidade de malariologia. Cláudio formou um grande número de profissionais, desde técnicos, alunos de Provoc, iniciação científica, mestres, doutores e pós-doutores, coordena disciplinas, dirigiu o departamento de ensino de OC e criou o seminário Laverran sobre malária, que catalisa a formação com excelência de novas gerações de pesquisadores no país. É uma grande honra ter o professor Cláudio Ribeiro entre os laureados dessa medalha. Já Lília, a mais sapeca, mas não menos séria, mandou: hoje celebramos a dedicação e comprometimento do Cláudio com a educação. Cada aula ministrada, cada discussão, cada conselho dado reflete sua paixão em inspirar e seu papel fundamental na formação dos futuros cientistas. A medalha que hoje recebe é um reconhecimento merecido por todo o esforço, dedicação e amor que você investiu em sua profissão. Você, além de lecionar conteúdos, ensina valores e princípios que acompanharão todos os seus orientandos, alunos e a equipe do laboratório por toda a vida. Parabéns por ser um exemplo de experiência na educação. Flávia, a mais compenetrada e que veio para fortalecer o time das meninas, disse: parabéns, Cláudio, pela conquista da medalha. Essa honraria é um reflexo da sua incansável dedicação e da enorme contribuição que você tem feito ao longo de sua vida. Sua capacidade de formar e inspirar gerações de pesquisadores é verdadeiramente admirável. O reconhecimento é mais do que merecido. E sua jornada continua a deixar um legado profundo e transformador na educação e na ciência. Paulo Caçula, que se juntou ao time oficial dos meninos do laboratório, acrescentou: tenho testemunhado a enorme dedicação e compromisso do Cláudio com a Fiocruz e com o binômio pesquisa e ensino. As reuniões e conversas de seu birô são sempre permeadas de reflexões em ciência, cultura, educação e vida. Tenho certeza de que esse reconhecimento é um resultado natural de suas contribuições e, para todos nós que tem no Cláudio um amigo e exemplo de pessoa, um grande momento de orgulho. Cláudio foi também diretor do IOC, e Delir Serra Freira, sua então vice-diretora de ensino, compartilhou: Cláudio não tem os obstáculos, enfrenta com coragem e inteligência, sendo um ótimo profissional e um excelente companheiro de trabalho. O também seu vice-diretor do IOC, Omen Momen, também se manifestou:
Cláudio é um professor nato. Na direção do Instituto, a educação era uma das suas maiores preocupações. Nos cursos de pós-graduação e nos técnicos ou nos seminários que ele organizava para os alunos, ele sempre abordava cada assunto com grande entusiasmo. Acima de tudo, podia-se sentir a alegria que ele tinha ao ensinar os alunos. Ele é um grande professor e este é um prêmio bem merecido. Wilson Savino, seu amigo querido de longos anos, desde que compartilhavam taças de vinho em bistrôs e Elisas no Pitié Salpêtrière, quando morava em Paris, e também laureado com esta medalha, escreveu: Cláudio, você nos honra ao receber a medalha do mérito educacional, tão importante em nossa instituição, e que leva o nome de Virginia Shaw, nossa saudosa e magistral educadora. O mérito educacional, no sentido mais amplo do termo, talvez seja uma das honrarias mais importantes que alguém possa receber. Parabéns. Por fim, mas não menos importante, o decano dos seminários Laver Raidini, o professor emérito da Universidade de Brasília, Eduardo Tosta, se pronunciou: muitos são os que transitam pelos caminhos, mas pouco os que os constroem. Cláudio é um construtor de caminhos. Vem dedicando sua vida profissional à pesquisa da malária, doença das populações pobres do mundo, e fez do mundo sua área de atuação por meio dos inúmeros vínculos profissionais que criou. Sua ânsia de construir caminhos se iniciou com a criação do Laboratório de Pesquisa em Malária e do Centro de Referência em Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária na Fiocruz, responsáveis por substancial criação científica e formação de legiões de pesquisadores e técnicos de qualidade. Não satisfeito, Cláudio também foi o criador dos seminários Laver Raidini, já em sua 26ª edição, e que serviu de inspiração para a sua replicação em outros países, e da Reunião Nacional de Pesquisa em Malária, que brevemente realizará a sua 17ª reunião em Belém. Podemos afirmar que a pesquisa e o controle da malária no Brasil têm duas fases, antes e depois dessas duas iniciativas de Cláudio Ribeiro. Em nome da comunidade dessas duas iniciativas de Cláudio Ribeiro e em nome da comunidade científica brasileira, expresso meu respeito, admiração e gratidão a esse extraordinário construtor de caminhos. Com estas palavras, aqui termino, inspirada no refrão de uma música do Gabriel Pensador, dizendo para você, Cláudio: mandei avisar para o mundo inteiro que a tua amizade, meu irmão, vale mais que dinheiro. Obrigada a todos. Passo a palavra ao presidente da Fiocruz, Mário Moreira, para a entrega da medalha Virginia Shaw de Mérito Educacional ao professor Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, a quem convido ao palco. Bom, a gente vai pedir que os integrantes da mesa fiquem de pé para que a gente possa fazer uma foto coletiva, por favor. Isso, à frente da mesa, por favor.
Então, nesse momento, a gente desfaz a mesa de abertura e mantém Cristiane Machado e Eduarda Sessi. A mesa, os demais integrantes podem voltar aos seus lugares. Obrigada. Eu tenho uma de 7 e uma de 4. Mas vejo tão raramente, moro lá fora. Ah, meu filho voltou para o Brasil. Cláudio, minhas últimas palavras aqui. Eu não vou poder ficar o tempo todo da cerimônia, mas, de novo, reforçar aqui o quanto nos honra para a Fiocruz você estar recebendo essa medalha, que, como eu já disse, é uma medalha de dupla homenagem. Todo ano homenageando a Virginia Shaw e quem tem o mérito de representá-la também. Então, você agora é um condecorado pela ótica da educação na Fiocruz, um dos pilares. Você é um professor e, sobretudo, um educador. E muito me honrou, como eu lhe disse, estar aqui lado a lado com você nessa premiação. Agora eu só espero a data daquele jantar que você está me prometendo há muito tempo. Um grande abraço. Obrigado, querida. Bom dia. Eu estou bastante emocionado com a ocasião. Professora Cristiane, meu amigo Mário Moreira, tantos amigos, meus familiares. Estou atropelando um pouquinho o protocolo. Mário Moreira, presidente da Fiocruz, doutor Eliette Busquelá, presidente da Academia Nacional de Medicina, doutor Luiz Augusto Freitas Pinheiro, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, doutora Cristiane Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, em nome de quem eu saúdo todos os membros da mesa e as demais autoridades presentes. Colegas e amigos da Fiocruz, confrades e amigos da Academia Nacional de Medicina, da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e da Academia Fluminense de Letras, meus amigos, minha família, aqui presentes, senhoras e senhores, convidados às cerimônias de entrega da medalha Virginia Shaw de Mérito Educacional e dos prêmios Oswaldo Cruz de Teses e CAPES de Teses da Fiocruz, colegas professores, pesquisadores da casa. Obrigado, professora Fátima Cruz, querida amiga, parceira de toda hora e de tantas tarefas e desafios na Fiocruz. Muito obrigado por ter aceito a tarefa de me apresentar aos convidados nesta manhã. Você, eu e todos os que nos conhecem e a nossa história de parceria por 40 anos, sabíamos que essa função era sua, mesmo considerando a emoção que você temia, impregnaria as suas palavras e os nossos corações. Também todos sabíamos. Muito obrigado pelas suas incondicionais lealdade, franqueza e generosidade que modulam as nossas já longevas colaborações, parcerias e ações em prol da saúde pública do povo brasileiro. Segundo o edital do prêmio, esse é o momento em que devo falar dos meus feitos. Imagino que os que estimo justificarem o recebimento desse importante tributo. Tomei, entretanto, a decisão de não fazer isso. Já está largamente feito no meu currículo Lattes e no memorial de 10 páginas em espaço simples e letrarial 11, exigência do edital, que submeti à organização do prêmio a pedido de meus colegas da Comissão de Pós-Graduação, CPG, de Biologia Parasitária, que me indicaram a ele que é a mais importante laurea na área de ensino da Fiocruz. Resolvi aproveitar esta oportunidade para proferir um discurso de homenagem e gratidão. Homenagem porque a primeira homenageada, não só hoje, mas em todas as cerimônias de entrega, como muito justamente disse o presidente Moreira, da laurea que leva o seu nome, é a própria Virginia Shaw. A gratidão porque está muito claro para mim, e eu gostaria de deixar registrado aqui, que ninguém recebe um reconhecimento da magnitude e importância desta medalha por fazer uma trajetória solo. Assim, refiro-me primeiro a Virginia Shaw.
Virgínia Torrichal de Matos Pinto, mineira de Montes Claros, nascida em 1954, foi servidora da Fiocruz a partir de 1981. Tive o prazer de conhecê-la e com ela interagir após ter sido surpreso por sua visita em minha sala, pedindo-me que revisasse e comentasse o capítulo Filber, o Viajante, sobre bactérias, do livro Ciências, livro do aluno, de sua autoria. Era 1994 e cumpria a tarefa com muita compenetração, orgulho e um certo encantamento, porque Virgínia já era reconhecida como uma das pioneiras da educação em ciência e saúde e dos estudos das relações da sociedade com a ciência. Esbarramos-nos algumas vezes em seguida, não mais do que isso, mas a tinha, como a grande maioria de nossos colegas, na conta de uma cientista polivalente que publicava não só sobre xistosomose, mas obras de popularização científica enquanto criava jogos como Zig-Zaides para ensinar adolescentes os riscos da AIDS ou o jogo da onda sobre o uso de drogas. Ela criou e coordenou o programa de vocação científica da Fiocruz, eu aprendi isso recentemente, e concebeu o primeiro projeto e participou da equipe de implantação do Museu da Vida da Fiocruz. Dizem que não há unanimidade, mas se há, Virgínia era uma. Tínhamos todos por ela admiração e respeito e a víamos como personificação icônica dos temas divulgação científica e ciência e sociedade. Foi com susto e medo que tomei conhecimento de sua doença grave e com desolação que recebi a notícia de seu precoce e tão profundamente desolador passamento em 2015. As marcas de sua importância na Fiocruz são tão volumosas que Virgínia dá nome à Tenda da Ciência, espaço destinado à interação de cientistas e professores de nossa casa com escolares e estudantes de todos os níveis, e a medalha, que tenho a grande honra de receber como o 7º laureado de sua história. Quero começar evocando alguns pensamentos meus, de colegas ou personagens notórios, ou nem tanto. Talvez possamos, de alguma forma, os considerar conselhos aos jovens cientistas. O primeiro eu ouvi pronunciado por Cláudio Correia Castro, que representava Galileu na encenação do 8º ato de Galileu Galilei de Bertolt Brecht, feita durante a cerimônia de reintegração dos caçados de Manguinhos na gestão do presidente Sérgio Arouca em 1986. O que eu sei, eu passo adiante. Esse pensamento impregna desde então as minhas relações com os estudantes e as reuniões com eles no laboratório de pesquisa em malária, o LabMal. Lembro-me de quando fomos para o pavilhão Leônidas Dini, em 2000, fui o primeiro a me mudar e me instalar no escritório que arrumei rapidamente. Todas as tardes, Fátima Cruz vinha visitar o espaço do laboratório com bloquinho e caneta e planejávamos onde ficaria cada bancada, cada aparelho, uma mesa com tampo de vidro que está lá até hoje, o espaço dos estudantes, a tela para projeção de apresentações científicas, onde nos sentaríamos, etc. Lembro-me de ter feito, então, doutorando ou recém-doutor Leonardo Carvalho, participar de cada uma dessas etapas de mudança e de lhe ter mostrado, inclusive, como calculei a altura das prateleiras dos escritórios. Passem adiante os ensinamentos que receberem. Cabe dizer que minha produção científica disponível no PubMed mostra em 2023 um pico de produção de toda a minha trajetória desde o primeiro artigo em 1981. Atribuo esse resultado à decisão tomada no ano passado de cobrar e realizar com regularidade as reuniões científicas do laboratório e as que faço com o meu grupo de pesquisa. Nessas reuniões, falando de ciência, de nossos resultados e de outros que julgamos oportuno mostrar, das metodologias, estratégias e dificuldades operacionais dos trabalhos, mas também da vida institucional e de políticas de ciência e saúde. Acho que os cientistas se mostrarem para seus alunos e se deixarem julgar por eles é um dos melhores exercícios que podemos provocar os iniciantes da vida acadêmica. Por outro lado, repetir como nunca a lição que sempre achamos que já sabem. Dados de experimentos e rascunhos de artigos nas gavetas não são conhecimento científico. Conhecimento é só o que foi julgado pelos pares e tornado público em periódicos indexados, ou seja, as publicações. Desafiei-os a publicar tudo o que podiam, além de resultados finais de seus projetos. Dados preliminares em short communications, revisões, overviews e opiniões, e a interagir ao máximo entre eles,
colaborando nos projetos e artigos uns dos outros. Os artigos proliferaram, e não foi salame science. Dados nas gavetas não são conhecimento. Publiquem-nos. O segundo é uma definição do que seja a pós-graduação stricto sensu, que acho que não está clara para todos. E concebi para uma aula inaugural na ENSP a convite dos professores e queridos amigos Maria Clara Machado e Sérgio Koifman. Penso que haja um equívoco muito comum no entendimento do que seja um programa de doutoramento. O título de doutor é concedido como reconhecimento de uma formação que habilita o profissional para a carreira de pesquisa, para a metodologia científica e o raciocínio lógico reflexivo. Ele corresponde a uma declaração de iniciação bem-sucedida à pesquisa, comprovada pela realização de trabalho científico original, substancial e relevante, conduzido individualmente, ainda que supervisionado ou orientado por pesquisador mais experiente e qualificado. O doutorado não é, portanto, atestado de competência ou de alta especialização, mas sim uma declaração de vocação pela carreira acadêmico-científica. Ninguém opta ou deveria optar pelo doutorado sem ter feito a escolha da carreira de pesquisa e ensino. Para aumentar o conhecimento e a competência de profissionais, existem os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, alguns, inclusive, de longa duração, como as próprias residências médicas, que efetivamente são o passaporte para a competência em sua área específica de atuação. Façam um doutorado só se escolherem a carreira de pesquisa e ensino e quiserem produzir conhecimento e fazer ciência. Se quiserem ser especialistas ou saber mais sobre qualquer assunto, escolham uma boa pós-graduação lato sensu. Antes que perguntem, o mestrado é uma carta de intenções, razão pela qual deveria ser abreviado e inserido, se tudo correr bem, no tempo que damos ao estudante para fazer o doutorado. Os franceses gastavam 6 anos para atribuir o título de doutor de Estado, o mesmo tempo que gastamos desde sempre. Pois bem, apesar da fama desse diploma na França, na Europa e no mundo, eles julgaram que perdiam alunos para os países que conferem o título em 4 anos. Revisaram as normas nacionais de ensino de pós-graduação e, hoje, o doutorado francês demanda o mesmo tempo que o de outros países que pensaram sobre o assunto. Em um país que precisamos formar doutores para recuperar o déficit acumulado em muitos anos, 6 anos é muito tempo. Somos, ao todo, cerca de 150 por 100 mil habitantes, segundo os dados da CAPES de 2021, desde 96. Enquanto países como Suíça e Alemanha têm 300 doutores por 100 mil habitantes. Formamos, por ano, 11,3 doutores por 100 mil habitantes, enquanto a média da OCDE é de 21,9 por 100 mil habitantes. A Suzana deu uns números aqui. O número dos que concluem a graduação é alguma coisa como 0,3%. Aproveito para chamar a atenção. O conselho é, se alguém lhe disser que seu mestrado podia ser uma tese de doutorado, peça para passar para o doutorado direto. Aproveito para chamar a atenção para uma nota de Hélio Gaspari, de não mais tarde que 6 de outubro. Segundo o Censo de Educação de 2023, o Brasil estava prestes a bater, já deve ter batido, a marca de 10 milhões de jovens nas universidades. Segundo esse mesmo censo, 51% dos alunos que entram nas universidades, graças às cotas, concluíram os cursos contra 41% dos não cotistas. Gaspari diz que, além da simples estatística, há aí uma lição política indicativa do grau de demofobia incrustado na vida nacional. Acolha os seus colegas cotistas, eles têm certamente coisas a lhe ensinar. Sobre as orientações de monografias, dissertações e teses, eu queria dizer que considero que elas são verdadeiros e prazerosos cursos de aprofundamento do saber. Uma interação plena de aprendizados para orientando e orientador, não só sobre os assuntos das teses, mas também sobre os próprios alunos e sobre nós mesmos, jovens há mais tempo, e sobre como nós lidamos com informações e vivências, porque grande parte do que os estudantes aprendem de nós, aprende sem que nós consideremos que estamos ensinando. Tais interlocuções, alunos-professores, ou se preferimos alunos jovens, alunos mais velhos, são oportunidades ímpares para nosso enriquecimento diante do desafio de sermos surpreendidos por suas perguntas, reflexões e insights, tantas vezes geniais, e de estarmos à altura deles. Agora, atenção, ao fim dessa interação,
Ao assistir à defesa de seus trabalhos, costumo dizer sobre os alunos: são raros os que não sabem o que achávamos que eles sabiam. A grande maioria sabe tudo o que achávamos que sabiam. Esses aprenderam a lição. Mas, geralmente, não sabem o que sabemos que eles não sabem. Mas há os que sabem coisas que não sabíamos que eles sabiam. Esses aprenderam a aprender. Participar desse processo é mais do que um presente que nossas carreiras de professor nos oferecem. Sobre as tarefas de ensinar e aprender, eu queria evocar 2 pensamentos expressos nos comentários que Cláudio Struchiner, ex-processê Fiocruz, fez no livro Imagens, Micróbios e Espelhos, que publiquei com Yuri Martins, aluno do Provoc, que chegou no meu laboratório em 1995, com 14 anos de idade, aluno de curso secundário, e cheio de vontade de aprender, e é hoje professor associado na Universidade de São Luís, no ZUA, e colaborador atuante do nosso laboratório. O primeiro pensamento de Struchiner é de Humberto Maturana, pesquisador polivalente do Chile. Ensinar é impossível, aprender é inevitável. Mais do que desse primeiro, metade pessimista, metade otimista, pensamento, gosto do segundo, em resposta à nossa provocação de como preparar jovens para o futuro diante da disponibilidade de informação e produção de conhecimento crescentes em razão geométrica na era pós-industrial, diz Struchiner. Então, o que ensinar? Ensinar a aprender, ora bolas. Não espere que seus professores lhe ensinem tudo. Eles provavelmente não o farão. Aprenda algo por você e ensine a um deles. Ele vai gostar. Sobre a tarefa de ensinar, em uma época onde milhões de terabytes de informação são despejados na internet e estão ao alcance de alguns cliques de mouse, queria compartilhar com os senhores trechos do artigo A Complicada Arte de Ver, de Rubem Alves, publicado na revista Prosa, Verso e Arte. O texto é absolutamente poético e, por isso, o dedico aos amigos do ramo, Carmen Gottfried, Gerson Lima e Wilson Savino. E perfeitamente apropriado para um curso de formação e reconhecimento de imagens no sistema nervoso, razão pela qual o dedico aos neurites, o que já já os senhores saberão o que são, e aos jovens estudantes curiosos. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Fiquei em silêncio, aguardando que ela me contasse os sinais da sua loucura, e ela foi contando. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Alguns dias atrás, fui fazer uma coisa que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas, mas cortada a cebola, tive um susto. Percebi que nunca tinha visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola se transformou em obra de arte para ser vista. O mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá tirei as odes elementares de Pablo Neruda. Procurei a ode à cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca, você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado, e isso é estranho, porque os olhos, de todos os órgãos do sentido, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma que o tolo vê. Eu não sei se gosto dessa reflexão, mas sigamos. Sei disso por experiência própria, quando vejo os ipês floridos, mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente da sua, porque ela sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Não basta, então, abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.
O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou: a primeira tarefa de educação é ensinar a ver. A diferença se encontra no lugar em que os olhos são guardados. Se estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos para sua função prática. Com eles vêm os objetos, sinais luminosos, nomes de ruas, e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer, e isso é necessário, mas é pobre. Mas e quando estão na caixa de brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os que moram na caixa de brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por mestras. Podem nos ensinar tudo, a olhar para as coisas, apontar-nos todas as coisas que há nas flores, mostrar-nos como as pedras são engraçadas quando as se tem nas mãos e se olhar devagar para elas. Por isso, e porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a viver, é que eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. O desvão da banalidade pode ser aquele resultado negativo ou positivo que nos assombra e, às vezes, incomoda. É preciso lhe dar atenção. Quero me dirigir agora aos parceiros de 3 de minhas iniciativas na Fiocruz que julgo terem sido importantes contribuições na área de ensino. Listei-as na ordem do impacto que eu acho que tiveram na formação de recursos humanos e no ensino pós-graduado brasileiros. A primeira delas é o curso internacional de malariologia, com a ajuda do professor Pierre Ambroise Thomas, da Universidade de Grenoble, apoio da área de ensino da Organização Mundial da Saúde, através do seu responsável, Dr. Peter Bills, e financiamento da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente, então Fundação Nacional de Saúde, e SUCAM. Criei, em 1990, o curso internacional de malariologia, com uma prestigiosa comissão de organização, professores Agostinho Cruz Marques, Bernardino Albuquerque, José Maria de Souza, Pedro Tawil, Luiz Rey e Leônidas Dini. O curso era estruturado em 2 módulos. O curso básico de malariologia em Belém, com 2 meses de duração, sob a coordenação local do professor José Maria, Instituto Evandro Chagas e Universidade Federal do Pará, UFPA, e o curso Planejamento e Controle da Malária, em Manaus, por 1 mês, sob a coordenação local do professor Bernardino Albuquerque, Fundação Universidade do Amazonas. Foram 18 alunos no módulo A, sendo 15 funcionários da Fundação Nacional de Saúde, incluindo uma aluna de Portugal e uma da Colômbia, indicadas pela Organização Mundial da Saúde, e 8 no módulo B, todos envolvidos com o controle da malária. Consegui achar o registro de todos os alunos 34 anos depois, mas, embora não consiga identificar o destino de todos, sei que vários se tornaram coordenadores de programas estaduais ou municipais de controle da malária e outros agravos endêmicos. O curso deu origem aos cursos nacionais de malariologia, organizado pelo professor Cor Fontes, na Universidade Federal do Mato Grosso, estando nos planos da Secretaria de Vigilância e Saúde a sua retomada para a formação e atualização dos profissionais contratados como apoiadores das ações que visam eliminar a malária nos municípios considerados prioritários em nosso país. Há 30 municípios dos 808 municípios da Amazônia que concentram 80% da malária no nosso país. Eles são considerados prioritários. Todos se tornaram amigos meus e alguns já faleceram. Agostinho, Dini, José Maria, Pierre, Peter Billes e Luiz Rey. Bernardino Albuquerque e Pedro Tawil estão vivos. A segunda iniciativa foi o doutorado interinstitucional com 3 instituições do Belém do Pará. Um dos meus mais antigos e constantes contatos em Belém, na Amazônia, era o professor José Maria de Souza. Ficamos amigos e não havia uma só de nossas conversas que não incluísse o seu reiterado pedido para que eu ajudasse as instituições do Pará, ele era professor da UFPA e médico pesquisador do IEC, a montar um programa de doutorado no Estado. Eu, invariavelmente, repetia ao José Maria que eles não precisavam dessa ajuda. Acabei levado por outro amigo, o doutor José Augusto Muniz, então diretor do Centro Nacional de Primatas, ao gabinete do professor Cristóvão Diniz, reitor da UFPA, que nos recebeu com cordialidade e, inteirado do assunto, com júbilo. Nós estamos buscando fazer isso com a USP há algum tempo e a possibilidade de fazer com a Fiocruz bate à minha porta. Eu aceito ontem, Cláudio. Voltei ao Rio, dei a notícia a José Rodrigues Coura, então diretor do IOC. Coura me encarregou do assunto.
eu pedi para compor uma comissão Ana Maria Gaspar, Henrique Lenze, Ricardo Lourenço, Bodo Vanck e Márcia Lazeira, para me auxiliar no trabalho, e voltamos a Belém, em menos de um mês. Cada um de nós da comissão, Cristóvão e Coura, inclusive, entrevistou por um dia inteiro todos os 45 pré-candidatos recrutados por Cristóvão, e selecionamos para o doutorado 15 professores pesquisadores vinculados a instituições locais e sem o título formal de doutor. No ano 2000, começou a funcionar um DINTER com as 3 instituições de Belém do Pará, concebido antes que surgisse a figura do DINTER oficial na CAPES. Em 2010, houve a defesa festiva da 14ª das teses do programa em Belém, em presença dos professores Coura, que, ao sair da diretoria, pediu-me para integrar a comissão, Tânia Araújo Jorge, diretora do IOC, e os diretores do Núcleo de Medicina Tropical e do ICB da UFPA, os meus amigos neurocientistas, professores Luiz Silveira, falecido recentemente, e José Luiz do Nascimento, respectivamente. Eles foram essenciais para que o DINTER e IOC ocorresse com sucesso, e a eles agradeço, assim como aos membros da comissão, da qual Lenz e Bodo já não estão mais entre nós. Em nome de todos os professores do IOC e da UFPA, da UEPA e do Instituto Evandro Chagas. Todos os ex-alunos formaram novos doutores em Belém. Agradeço ao programa de pós-graduação em Biologia Parasitária e a todos os membros da CPG pela indicação do meu nome para concorrer à medalha Virginia Shaw, particularmente ao meu colega de laboratório, Paulo Renato Rivas Totino, que formulou a proposta, e ao presidente da CPG, André Luiz Rodrigues Roque, que a acolheu, defendeu e submeteu à apreciação da CPG e propôs a minha candidatura à comissão do prêmio. Professor André Roque, julgo a minha nomeação para esta laurea uma conquista também do programa de Biologia Parasitária. Você me anunciou durante o 25º Seminário Lavergne que eu era o decano da Biologia Parasitária. Foi a forma mais honrosa em que já ouvi que eu estou ficando velho. Eu esqueci de me descrever como velho. Eu ia me descrever como todo branco, porque agora a barba e o cabelo também. Quero agradecer aos que me auxiliaram na tarefa de preparar essa locução, a começar pela Simone Monteiro, que me ofereceu um exemplar de sua obra Ciência, Saúde e Educação, O Legado de Virginia Shaw, de sua autoria com Denise Pimenta. O livro me instruiu sobre a obra e a importância de Virginia ainda mais. Também agradeço a Pâmela, ao Caio e a Maria Clara, a doutora Aniele Pina Costa e o acadêmico Marcelo Morales, que foram buscar informações que eu pedi. Eu tenho aqui uma lista de agradecimento que faria e não terei tempo, mas deixarei registrado no arquivo do discurso em todos os locais. Só não posso deixar de agradecer aos meus alunos, Luciana, Pâmela, Rízia, Bia, Carol, Caio, Ingrid, Maria Clara, e aos colegas sêniores do Labimal, Fátima Cruz, Leonardo Carvalho, Lilian Rício, Flávia Ribeiro Gomes e Paulo Totino. Se há um agradecimento que não pode faltar aqui, é o de Cláudia Castro Carvalho. Ela já fez assim. Fiel Escudeira, também conhecida como Cláudia Ribeiro, ou Pitiguel, gestora do Labimal, que me proíbe de dizer há quantos anos trabalhamos juntos. Pulo todos os outros agradecimentos, peço desculpa, está escrito, inclusive está registrado, eu tentei trazer aqui uma versão, mas vou mandar pelo correio ou por mala interna para todos os que eu citei, que era, na verdade, uma boa página. A terceira e última iniciativa foram os seminários Lavergne. Criados em 1995, quando eu era diretor do Instituto Oswaldo Cruz, os seminários são o fórum para discussão de 15 projetos de tese em malariologia, com 15 professores sêniores por 5 dias, literalmente ilhados em um cenário da costa atlântica fluminense, todo ano. Do período de 95 a 2024, analisamos 373 projetos de alunos de pós-graduação, stricto sensu, sendo 1/3 oriundos de centros de pesquisa da região amazônica, prioridade para a seleção dos candidatos por ser a área endêmica de malária no Brasil, e fizemos isso com a ajuda de 152 professores. O seminário é marco e referência para o ensino e pesquisa em malariologia no Brasil. Eu o concebi após constatar que existia um seminário Laveran, na França, que eu nunca conhecia, e deixou de existir quando deixou de ter apoio da Fundação Mérieux. Propus a Fátima
na volta da viagem, que criássemos um com esse nome no Brasil para fazer o que fazemos. A Fátima topou no primeiro instante, abraçou a ideia e é parceira desde então, e a peça-chave que cada vez mais reflete o espírito, a organização e a dinâmica do seminário. É ela quem analisa, faz a proposta de seleção dos candidatos, que discutimos juntos. Organiza o cronograma de apresentação dos alunos e das conferências. Faz a tabela de tutores e apresentações dos alunos e das conferências. Faz a tabela de tutores e alunos tutelados e sugere nomes novos de professores para convidarmos. Só tudo, né, Fátima? Quando pensei nessa medalha pela primeira vez, sempre pensei que deveríamos fazer uma candidatura única juntos, e foi com tristeza que soube pela nossa vice-presidente, que é testemunho, que isso não era possível, porque o edital não permite que o prêmio seja dividido. Proponho desde já que essa regra seja revista, porque, no nosso caso, seria o reconhecimento de uma soma que vem acontecendo há quase 30 anos. Queria, então, agradecer aqui agora a Fátima Cruz, que faz acontecer comigo este evento, que considero a contribuição mais importante do LabMal para a área de ensino e para a comunidade científica em malariologia brasileira. Fátima, tem uma florzinha para você. Foto ali, posa para a foto ao lado dela. Termino, como sempre faço, pelas dedicatórias. Dedico esta fala, este momento e esta medalha à minha família, meus pais, que me ensinaram tudo o que sabiam ou podiam me ensinar, meus irmãos, os doutores Marcos Tadeu e Ayrton Daniel Ribeiro, filho, respectivamente, engenheiro e historiador e médico ginecologista obstetra, e minhas irmãs arquitetas, Cássia Maria e Regina Aparecida Catão Ribeiro, que dividiram comigo suas infâncias, adolescências, juventude, maturidade, armações, aventuras, broncas, castigos e chineladas. E também vacinas e viroses comuns da infância, muitas não imunopreveníveis em nossa época de meninos. Dedico também, e sobretudo, às minhas filhas, Carolina e Mariana Castelo Branco, e Maria Brasil Daniel Ribeiro, as respectivamente Dé, Nana e Fia, eternas princesas doces e determinadas, que iluminam a minha vida, e de suas mães, Bete Castelo Branco e Patrícia Brasil. Patrícia Brasil, cadê ela? Minha mulher e companheira há 31 anos, nós nos fusionamos em desejos e sonhos de um mundo mais pacífico, justo e sustentável, e um país mais decente e promissor para as crianças e jovens brasileiros. Muito obrigado a todos por terem me ouvido.